Salve, minha rapaziada, tudo bem com vocês? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo. Absolutamente tudo sobre Botafogo de futebol e regatas, rapaziada. Se inscrevam aqui no canal, deixem um like, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu peço desculpas aqui, pela demora, tava ali enrolado com alguns compromissos, mas agora a gente chega para falar de algumas coisas muito importantes. Claro, dentre elas, a reunião do Conselho Deliberativo do Botafogo que aprovou a execução do projeto da diretoria do Botafogo, a Botafogo SA, para busca, para captação dos investidores. Vamos falar sobre isso. Mas tem muita coisa para a gente repercutir também, tá bom, rapaziada? A gente vai falar aí sobre chegada do Botafogo, para a partida contra o Vila Nova. E amanhã, nessa sexta-feira, na verdade está quase na sexta, Estamos gravando aqui 11h45. A gente vai ter muita coisa para repercutir, para cobrir desse jogo Botafogo-Vila Nova. A primeira partida, a estreia do Botafogo na segunda divisão, nessa missão que o Botafogo terá, uma das mais delicadas da sua história. Vamos falar um pouco sobre parcerias, que o Botafogo está adquirindo e emitindo em comunicados oficiais, e também de jogador novo, A gente tem jogador novo encaminhando, a sua chegada ao Botafogo. Se inscreva aqui no canal, deixa esse like, aperta nesse botãozinho vermelho, rapaziada. Apertando nesse botão vermelho você fica por dentro de tudo aqui no canal Brown e Fogo, tudo sobre o Botafogo. E quer ver as minhas opiniões sobre futebol geral, tudo do mundo do futebol? Vai lá no Brown Oficial no TikTok, lá eu falo de tudo, todos os clubes, todas as competições, tudo, certo? Aqui é a nossa casa do Botafogo. Antes de eu falar um pouquinho aí sobre, um pouquinho não muito, sobre a reunião do Conselho Deliberativo, quando eu critico, vocês sabem que eu desço a madeira mesmo, cara? Mas, quando há algo positivo, a gente tem que elogiar. O Botafogo, agora no finzinho, início da noite, na verdade, pegou o avião e embarcou para o aeroporto de Goiânia, E aí desembarcou agora há pouco ali no aeroporto para a partida entre Botafogo e Vila Nova, e torcedores do Botafogo foram lá recepcionar os atletas. A torcida, eu já pude ter a prova, vivenciar isso, ter essa prova, concreta, quando eu fui a Goiânia ver um jogo entre Botafogo e Goiás. A torcida do Botafogo em Goiânia é uma das mais apaixonadas do país, certo? E aí o que eu fiquei feliz foi a diferença da tratativa, do tratamento dos torcedores que foram lá ver esses atletas em relação ao que a gente viu lá em Natal, quando os jogadores do Botafogo sequer olharam para os torcedores que foram lá vê-los, certo? Essa mudança de postura, de comportamento, essa noção é muito importante, e eu sinceramente fico feliz, porque é o mínimo que se deve ter, que se deve fazer com uma galera que foi lá recepcionar, os jogadores acenaram, tiraram fotos. É o mínimo que se deve fazer com uma galera, que está se deslocando em momento de trabalho, situação delicada, pandemia, e no momento mais delicado da história do Botafogo. Então eles estão indo lá mesmo para apoiar, certo? Então isso eu acho muito importante. É essa energia que tem que se ter, essa conexão, essa sinergia, essa troca tem que rolar para que o Botafogo, de fato, comece com o pé direito, para que a gente acredite, tem um mínimo, para acreditar no acesso de volta à elite do futebol brasileiro. Fechou? E aí o que acontece? Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais do Botafogo e Vila Nova. Vamos para Botafogo SA. Vamos falar um pouquinho da reunião do Conselho Deliberativo do Botafogo de futebol e regatas. Fechou? A reunião começou ali às 7 da noite, e via videoconferência, e todos ali participando e tudo mais. Não foi transmitida nessa reunião, ela foi ali só para os conselheiros, e aí o projeto sendo mostrado ali, sendo elucidado pela diretoria, o CEO deu algumas palavras, e aí os conselheiros lá opinando, tudo mais. E aí, o que a gente... Depois eu falo disso, tá? Mas vamos direto aqui pro número, de fato, concreto, vou até pegar aqui a porcentagem certinha, tá aqui na minha mão. Foram 147 votos no total, fechou? 147 conselheiros votaram para saber aí qual seria o destino desse projeto do Botafogo, Clube Empresa Botafogo SA. 131 votos foram sim, fechou? 89,12% dos conselheiros do Botafogo aprovaram o projeto Botafogo SA. Então houve ali um consenso entre as frentes ali que não queriam que mudasse muito, mudou. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso. Votaram não, foram contra a Botafogo SA 12 conselheiros, 4 a mais, Vocês lembram daquela assembleia que rolou? Foi lá no dia 27 de dezembro de 2019. Rolou uma assembleia, para o projeto lá do Laércio Paiva, o primeiro projeto, E aí foram 8. Então agora a gente teve 4 a mais, Indo aí contra esse processo de profissionalização do Botafogo de futebol e regatas. 12 é o número de votos, e aí a gente tem o percentual
8,16%. Abstenção, 4 pessoas preferiram não opinar, vamos colocar assim, né? 2,72% dos votos, e ninguém votou nulo, nem votou branco, fechou? Então, essa é a situação, 89,12% de aprovação do projeto Botafogo SA. E aí nós tivemos alguns posicionamentos. É importante a gente elucidar aqui para que a torcida, né, tenha, né, com coesão, com clareza, né, tenha em mente quem, né, foi, quais grupos ali foram contra, quais grupos foram a favor. É o que eu falei. No momento em que o Botafogo emitiu aquele documento para os conselheiros das alterações feitas, certo? O Botafogo alterou algumas situações do projeto do Gustavo, né, do Gustavo Magalhães, né, do grupo, né? E aí isso causou um certo descontentamento em algumas pessoas, né, que estavam apoiando o projeto como ele estava antes, certo? Mas aí houve um entendimento de parte, vamos colocar assim. E aí quando eu falo entendimento de parte é o quê? A galera do Durcésio, né, a diretoria do Botafogo, né, que fez aí esse projeto, e a galera que estava junto com o Gustavo, né, que era a galera, inclusive, né, da antiga diretoria, né, do comitê, né, por exemplo, Montenegro e tudo mais, né, queriam que a SA acontecesse, mas não queriam aquelas mudanças, né, que foram estabelecidas, né. Quando eu falo Montenegro, eu não falo pessoalmente, eu falo da galera que está com ele, por exemplo, talvez Nortenberg, né, enfim. E aí houve ali um acordo, né, e aí todo mundo se entendeu. Por exemplo, a gente teve várias, por exemplo, Frente Alvinegra, né, falou que todo mundo ali votou a favor, né, Botafogo Sem Medo também, né, o pessoal lá do Espírito Santo também, certo? Então, mesmo sendo grupos diferentes, né, o pessoal votou de maneira favorável. O único grupo que não teve um posicionamento fixo, nem sim e nem não, né, embora a gente tenha tido aí 3 membros, né, dessa chapa, né, 3 não, eu acho que um deles é da chapa verde, né, que é a chapa de oposição, que teve aí o último candidato à presidência, o Valmer Machado, né, um deles ali dos integrantes da chapa foi à justiça para tentar impedir a votação da Botafogo SA, dizendo que era ilícito e tudo mais, e aí o Valmer Machado e a chapa, né, eles não foram contrários, mas vamos dizer que eles colocaram que todos teriam livre arbítrio para decidir o que queriam, né, nesse sentido, e não se posicionaram, né, totalmente, certo? Mas o Valmer, né, através da nota, né, da chapa verde, né, eles disseram que são totalmente contrários aí à forma que está sendo conduzido, que isso daí ofusca o que está acontecendo de errado no futebol, né, que há uma pressa desnecessária. Eu discordo completamente, né, cara, porque eu acho que o que a gente tem que ter nesse momento é pressa, né, para que isso aconteça, que não há pressa para isso, que isso poderia ter sido feito depois, né, então, enfim, esse é o posicionamento da chapa de oposição, fechou? E aí o que acontece, cara, nesse sentido? Ah, Brown, então agora virou SA, Botafogo, Ricão. Não, tem nada a ver, rapaziada. Inclusive, eu dou aqui esse alerta aqui pra vocês, não tem motivo pra vocês se empolgarem, tá? Não tem motivo pra empolgação, certo? Não se empolguem, não, caramba, vou soltar fogo. Não, tem nada a ver. Amanhã, né, hoje, na verdade, está entrando aqui na meia-noite. Hoje a gente entra em campo no primeiro jogo da Série B pelo Botafogo com um time destroçado e com muitas dificuldades. Essa é a realidade, certo? É muito importante que a gente se atente à realidade, fechou? O atual momento é o seguinte, o Botafogo aprovou isso e agora o Botafogo vai colocar em prática, o Botafogo vai, de fato, conversar com investidores interessados, beleza? Essa é a situação. E entre os investidores interessados, mandando carta, ó, nós queremos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos negociar algumas coisas, até a canetada, né, até o contratinho assinado, até a injeção do dinheiro, até o dinheiro no cofre do Botafogo, tem um caminhão de coisa para acontecer, tem um caminhão de negociação para rolar, tem um caminhão de decisão a ser tomada por esses investidores num momento complicado do mundo que a gente está vendo. Então, cara, muita coisa vai rolar nos próximos 6 meses, certo? Então, na boa, rapaziada, vamos ter calma, sem essa empolgação barata, fechou? Então, isso é muito importante, tá? Bom, gente, então é isso. O projeto foi aprovado. E agora a gente finaliza aqui com 2 assuntos, né? Um deles, né, que é sobre o jogador que tá chegando pro Botafogo, eu posso tocar um pouquinho melhor no vídeo da manhã desta sexta-feira, fechou? Mas a gente fala um pouquinho aqui. Foram duas situações que o Botafogo
ele elucidou, ele informou, né, a respeito do seu futuro. O primeiro, né, a situação da Future, né, a situação da Future que foi anunciado oficialmente, a gente já tinha falado sobre isso, a Future, nova parceira na análise de mercado de scout do Botafogo. Eu já falei aqui várias vezes sobre isso, sobre o que é a Future, o que eles fazem e tudo mais, né? A nota oficial do Botafogo informou isso também. Eu só chamo a atenção para uma coisa, eu acho que essa parceria é muito boa, né? Porém, é importante saber quanto o Botafogo está pagando por esse serviço, porque aí a gente vai saber qual é a capacitação desses profissionais que estão ingressando no Botafogo, se são os mesmos do Ceará, a gente não sabe, né? E no Ceará fazem um trabalho muito bom. E eu acho que tem que ter um analista de mercado dentro do Botafogo também, né, para que se tenha o filtro de quem está no ambiente, no dia a dia, no cotidiano. Fechou? É isso que eu acho. Demitiu o outro analista de mercado, tem que vir um novo também, para que seja feita essa ponte entre o scout contratado e o analista fixo do Botafogo. Fechou? E engraçado, né, cara? Teve gente contra, né, até a análise scout, né, sendo, né, colocada no Botafogo, né, na reunião do Conselho Deliberativo, né? Inclusive, né, lamentável a postura do Carlos Eduardo Pereira, né, ex-presidente do Botafogo, que debochou, né, foi irônico com Bebeto de Freitas, dizendo que ele foi o presidente com as contas aprovadas, né? Ele foi irônico com o saudoso Bebeto de Freitas, que não está mais aqui para se defender. Eu tenho muito orgulho de ser Bebeto, eu sou Bebeto pra caralho, rapaziada. Eu dei mole, eu tinha que ter colocado um bebetaço aqui, né, nesse banner, né, mandar um Bebeto aí pra casa de todo mundo. Eu sou muito Bebeto, rapaziada. Nessa discussão aí, meu irmão, ao invés de eu ficar do lado do filho do papai, né, que vamos dizer, era, sei lá, neto ou filho de um fundador e por isso esse cara ganhou regalias e espaço dentro do Botafogo, né, eu prefiro muito mais, né, apoiar um cara que tentou fazer um processo de profissionalização no Botafogo no início do século e foi ruído, foi fritado, né, pela aristocracia de General Severiano e que tem no seu sangue, né, que tinha no seu DNA João Saldanha e Heleno de Freitas, certo? Eu sou muito Bebeto e, na minha opinião, cara, o que faz o Carlos Eduardo Pereira toda vez se autoafirmar, falar que ele fez isso, que ele fez aquilo, que ele não errou, atacar os outros, sabe qual é o sentimento disso, cara? Culpa. Esse é o sentimento. Ele se sente culpado por tudo que está acontecendo no Botafogo. Porque, no fundo, ele sabe que ele adiantou cotas de TV. Precisava adiantar? Precisava, concordo. Mas, no fundo, ele sabe que ele não fez um planejamento adequado para você tentar, né, fazer com que esse buraco lá na frente, né, não ficasse ainda maior, certo? Ele sabe que ele participou de processos ali que poderiam ter sido muito mais vantajosos para o Botafogo num momento, porra, de ápice ali que o Botafogo estava vivendo, jogando a Libertadores. O Botafogo não conseguiu performar financeiramente, mesmo assim, né? Superávit de não sei quantos milhões, e aí em janeiro do ano seguinte já estava com salário atrasado. Ele sabe disso, no fundo, no coração dele, ele sabe disso. Esse sentimento, rapaziada, é de culpa. Só isso que eu tenho para falar, esse sentimento é de culpa. Né? Carlos Eduardo Pereira sabe que ele tem culpa, que ele tem responsabilidade junto de Mufarrege e tantos outros com a ruína na qual se encontra o Botafogo. E ele tem que atacar até gente que está debaixo da terra hoje para se autoafirmar, certo? É lamentável e eu, sinceramente, né, eu faço até esse desabafo aqui com vocês. Eu tenho muito orgulho de ter sido atacado por esse senhor, certo? Eu tenho muito orgulho de ter sido atacado pelo Carlos Eduardo Pereira. É um troféu para mim, né, tá do lado certo da história. Fechou? E aí, a gente vai e fala de um outro processo de capacitação que o Botafogo está fazendo. E está aqui, dando mais um passo em direção à profissionalização. O Botafogo escolheu a Go Up Futebol, né, como uma nova parceira para auxiliar no desenvolvimento dos profissionais do Glorioso. A Go Up Futebol é basicamente uma empresa, né, que agora é parceira do Botafogo, que ela é responsável por cursos, capacitações, né, aulas, palestras, né, para potencializar o mercado do futebol nas mais diversas áreas, e o Botafogo disponibilizando esses cursos para os seus funcionários, eu sinceramente acho bem interessante. Confesso que eu não conheço a Go Up, vou tentar conhecer um pouco mais, e é isso. E a última informação, né, que eu vou falar um pouco por alto, é que o Botafogo está negociando, a contratação do volante Barreto, de 25 anos,
e é um jogador que disputou o Campeonato Paulista pela Ponte Preta, né? Acabou perdendo um pouco de espaço por lá, e ele pertence, na verdade, atualmente ao Criciúma, né? O jogador já passou pela Chapecoense e também pelo Red Bull Bragantino, foi campeão da Série B pelo Red Bull Bragantino em 2019. Eu não tenho tantas referências, confesso que eu nem sabia da existência desse jogador, eu tenho que ser franco com vocês, certo? O que eu soube é que é um volante pegador, e eu fico bolado com essa frase, né, cara, porque eu odeio essa expressão volante pegador. Se souber dar alguns passes pro lado mínimo, né, ao contrário de Zé Wellison e Renteria, já vai estar bom. Espero que ele venha para um salário barato. E o Botafogo está querendo aí um volante para ser, vamos dizer, um cara para disputar a posição como primeiro volante e ser ali um suplente, né, imediato para fazer ali um trabalho sujo, certo? Então, é um atleta que eu, particularmente, pessoas que trabalharam com ele, eu já tive boas referências e tomara que essas referências elas se tornem boas na prática também, fechou? Essa é a minha opinião e a minha torcida também, mas é muito importante enfatizar, o Botafogo está contratando em volante e tudo mais, tem que se ligar na meia, tem que se ligar no ataque também, o Botafogo precisa suprir as carências do meio para frente. Mas isso a gente fala um pouquinho mais adiante, fechou? A gente vai falar mais sobre esse jogador que é o Barreto, e aí, hoje, agora a gente focou na reunião da Botafogo SA e tudo mais, e é isso, gente. Beijo no coração de todos, até a próxima, se inscreva no canal, deixa o like, valeu, fui!